Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bet Nacional, coletiva com o técnico Rodrigo Santana. A gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Rodrigo, boa noite, Rodrigo. Como explicar, Rodrigo, o Clube do Remo no primeiro tempo criou tantas chances de gol, infelizmente não conseguiu fazer um gol. E começa o segundo tempo, em 2 minutos o adversário vem e faz um gol. Eu queria que você fizesse uma avaliação deste jogo, no seu comando, o primeiro jogo nesta competição aqui no Bainão. Boa noite, Cacheado. Verdade, tivemos um volume muito grande, né? Primeiramente muito chateado pelo resultado, né? Não era esse resultado que a gente esperava, contava, mas eu vi uma entrega muito grande da equipe, né? Eu acho que a gente, principalmente ali o primeiro tempo, a gente teve uma superioridade muito grande dentro do jogo, criamos várias possibilidades de gol. Infelizmente não conseguimos concluir em gol. Segundo tempo voltamos, conversamos, né? O São Bernardo é uma equipe muito perigosa, né? Uma equipe que vem aí há 3 anos trabalhando junto, fazendo bons campeonatos estaduais, manteve o elenco. O ano passado não subiu por pouco. E era uma equipe perigosa, bastante perigosa. E como a gente comentou no intervalo, a única forma de a gente perder um jogo desse seria num erro nosso, né? Infelizmente ali a gente errou ali no meio de campo, e aí foi um lance ali muito duvidoso ali em relação ao impedimento. Antes já estava impedido, o Bandeira não levantou, e na sequência do lance a gente errou e acabou tomando o contragolpe, né? Logo na sequência perdemos mais um jogador, ficamos com um jogador a menos, mas mesmo assim no segundo tempo a equipe com um a menos continuou se comportando bem. Inclusive até praticamente o último minuto de jogo a gente teve uma chance clara de gol, criamos ali quase 19 chances de gols. O adversário teve apenas 4 para concluir uma. O Luiz Felipe foi muito feliz ali, até um jovem que eu acabei subindo no Clube Atlético Mineiro, na época que eu estava. É um bom jogador, perigoso, e foi muito feliz na finalização dele. Lutamos com todas as forças, os jogadores se entregaram de fato, a torcida apoiou, foi muito forte o que eles fizeram durante os quase 100 minutos de jogo ali. Eu acho que, não gosto de falar da arbitragem, porque eles não estão aqui também para se defender, mas foi bastante confusa, não estou apenas atribuindo a eles. Eu acho que a gente tem que manter essa pegada, esse espírito, né, essa vontade, esse desejo de vencer, trabalhar durante a semana, porque uma equipe que quer classificar não pode ficar mais de uma rodada sem somar pontos, né? O São Bernardo fez o que tinha que fazer ali, esperou um pouco. Eu acredito que foi injusto o resultado. Eu acho que menos injusto seria um empate ainda, né? Mas eu vi uma superioridade muito grande do Remo e infelizmente a gente está aqui para falar do resultado que não foi convincente. E agora para o próximo jogo, o Remo vai enfrentar a equipe do Ipiranga, um outro adversário que também está no G8. Em algum momento, Rodrigo, você conversou com a diretoria ou a diretoria conversou com você a possibilidade de fazer esse jogo no Mangueirão no próximo domingo ou não? O que é que você pensa para o próximo jogo para conquistar 3 pontos e depois sair para jogo fora de casa? Cacheado, a gente está tão focado para esse jogo que a gente não chegou a conversar, a diretoria já pensa, mas nós da comissão técnica a gente está muito focado para esse jogo contra o São Bernardo e não estávamos pensando ainda no próximo adversário. A partir de amanhã a gente já começa a pensar no adversário, criar as situações, as estratégias, ver quem sentiu, quem não sentiu, para trabalhar em cima desse próximo jogo. Boa noite, Rodrigo. Rodolfo aqui do Grupo Liberal de Comunicação. Rodrigo, no primeiro momento, naquela tua alteração, o que foi que tu querias quando tu colocaste o Pedro Vitor na esquerda, na alteração do Ítalo, manteve o Marco Antônio centralizado e não utilizou o Ribamar, que é naturalmente, né, o reserva do Ítalo? O que o treinador queria naquele momento? Aquele momento ali o Marco estava muito bem na partida, né? Eu acredito que o São Bernardo começou a ter um pouco mais de volume, né? Uma vez que o Ítalo tem menos mobilidade.
E aí a gente pensou em fortalecer as duas alas, uma vez que a gente perdeu a linha de 5, né? Passamos a ter apenas uma linha de 4. Né? Ia sobrecarregar tanto o Raimar quanto o Diogo. Então a gente procurou colocar 2 jogadores de força pelo lado e um de mobilidade, para no momento que ele está sem a bola, ele parar no volante. Porque senão o volante já está muito livre para jogar e muito mais fácil de construir pelos lados do campo. Né? Então a nossa intenção era colocar 2, 3 homens de velocidade ali na frente para tentar explorar esses espaços que o São Bernardo poderia deixar num possível contra-ataque. Quando tu chegaste aqui em Belém, tu falou que trabalhava muito nessa questão. Quando tu chegastes aqui em Belém, na tua apresentação, falaste que gosta muito também de trabalhar o mental dos jogadores, né? Eu sempre falo nos programas que eu atuo, que depois do segundo tempo contra o Volta Redonda, pela primeira vez no Brasileiro, após aquele segundo tempo, eu consegui ver um Remo que jogou durante mais do que 20 minutos. E no final do jogo, um fato, isso é questão de observação minha, o Pavani deu um soco no gramado. Eu não via isso em muitas peças aqui. E não é de agora, desde 2022. Parece que está tendo um comprometimento maior. Como é que é trabalhar agora, sabendo que o time pressionou, teve oportunidades, não conseguiu fazer o gol? Como trabalhar no anímico desses jogadores e sabendo que o Remo agora com 7 pontos até agora na competição, historicamente para se classificar, é com 29, 30 pontos. Vai ter que conquistar pontos não somente em Belém, não pode mais perder pontos aqui em Belém, e vai ter que conquistar fora para conseguir o primeiro objetivo, que é a vaga para a próxima fase. Rodolfo, a nossa maior preocupação quando a gente chegou era identificar os problemas, né, e tentar trabalhar forte na mente deles, porque não é simples jogar no Remo. Né? O jogador que chegar aqui, ele tem que tanto desempenhar muito bem e nos momentos mais difíceis sustentar a pressão. Né? A gente sabe que todo clube grande você tem que ter uma mente forte. Né? Você tem que estar desempenhando muito bem, senão as críticas vão chegar e se você não tiver cabeça, você vai se esconder. Né? E hoje, embora a gente tenha, infelizmente, não ter saído com um resultado positivo, eu vi uma certa indignação dentro do vestiário. Sabe aquele gostinho de, porra, dava para vencer. Sabe? Todos chegaram chateados, muito chateados dentro de campo. Isso a gente enxerga e vê que o grupo parece que deu um estalo e falou, pô, dá pra gente chegar, gente. Esse é um dos clubes favoritos ao acesso. E praticamente não fizeram quase nada dentro de campo. Né? O Marcelo não chegou a fazer uma grande defesa. Já primeiro tempo eles já tinham 3 amarelos. Então a gente criou num campo que estava praticamente impraticável. A gente conseguiu ainda colocar em alguns momentos a bola no chão. Então isso já dá para perceber que existe uma certa confiança. Né? Poxa, gente, não vamos desperdiçar mais ponto, independente do time que vier aqui, a gente tem que ser superior, a gente tem que se impor. Então essa resposta, esse espírito, eles conseguiram demonstrar pra gente. Né? Eu ficaria muito preocupado se eu chegasse no vestiário e ninguém sentisse nada, não sentisse essa indignação, a gente vê um cobrando o outro no bom sentido. Né? A gente vê que eu vou ter uma semana de trabalho com um grupo muito comprometido. O grupo se mostrou muito indignado com o resultado, comprometido com o clube e precisando responder. Tá? Eu acho que não dá para falar parabéns, porque a gente não ganhou o jogo. Parabéns para o torcedor que veio num domingo à noite, na chuva, lutou e brigou e apoiou com a gente o jogo inteiro. Eu fiquei muito feliz quando a gente só precisava passar a bola na linha de fundo. Passou a bola na linha de fundo, a torcida levantava, incendiava de um jeito que o adversário ficava assustado, não sabia se olhava para a torcida, se olhava para o jogo. E isso motivou muito os atletas. Eles viram que a torcida também veio junto com eles. Cabe a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade, fazer os gols e voltar. Eu não digo nem a ter confiança, mostraram confiança, correram o tempo todo, perdemos um jogador muito cedo no segundo tempo, não deixamos de trabalhar a bola, não deixamos de criar chance de gol. Né? Eu acho que a gente está num caminho. Infelizmente não veio o resultado, mas a gente vai ter que responder no próximo. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, Rodrigo. Bom, Jorge do canal Meu Poderoso Leão, acho que é a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade de falar contigo. Bom, pelo que foi visto dentro de campo, pelo que a gente percebeu no jogo, por mais que o Remo tivesse um jogador a menos, mas teve mais volume do que o São Bernardo. Principalmente depois do primeiro gol, São Bernardo baixou um pouco as suas linhas. Eu vi que você colocou mais gente no ataque, tentando abrir mais o time e povoar um pouco mais também a área deles, com jogadores de força e jogadores de velocidade. Velocidade pelas pontas e um pouco mais de força entrando pelo centro da área. Não sei se realmente foi essa a leitura, se ela está correta. Mas teve um momento ali em que eu percebi que até sem zagueiros nós estávamos, por causa da sua tentativa de qualquer forma conseguir pelo menos um empate de uma partida como essa, que na minha opinião, se não tivesse ali tomado o gol muito cedo, ou até mesmo com um gol, se não tivesse o jogador a menos, nós teríamos saído daqui pelo menos com um empate pelo volume que nós tivemos a mais. Porém, ainda estamos pecando na questão da finalização. No primeiro tempo, principalmente, tivemos aí, eu acho que umas 2 ou 3 oportunidades de abrir o placar e não abrimos o placar. No segundo tempo também tivemos algumas oportunidades, principalmente a última com o Pavani, que por um capricho passou por cima da trave, né, cima do travessão, e acabou não entrando. A parte física, a gente já sente uma melhora do último jogo, principalmente para cá. Eu estou avaliando o seu tempo aqui, do último jogo para cá, a gente já viu um time que corre, que vai para cima, que briga, e eu estou falando dos 90 minutos. A parte física já teve uma mudança. A parte técnica, em relação à finalização principalmente, que tipo de trabalho tu pensas em fazer para conseguir essa mudança? Jorge, a tua leitura foi muito boa. A gente terminou o jogo sem zagueiro, né, mas de uma forma equilibrada. A gente foi ver a forma que estava desenhando o jogo. A partir do momento que o São Bernardo abriu mão, praticamente inclusive dos contragolpes, mesmo com um jogador a mais, foi quando a gente optou em trazer os nossos 2 volantes para fazer como se fosse 2 zagueiros. A primeira alteração ali que eu optei pelo Pedro, para a gente ganhar profundidade pela esquerda também, uma vez que o Marco estava com o pé trocado. Depois a gente optou pela saída do João, né, atrasamos o Curuá e trouxemos o Jaderson para construir, para eu ter uma melhor construção com Jaderson e Pavani, para ver se ela chegava de uma forma melhor, uma vez que a gente estava com um a menos no ataque, né? Abrimos o Kelvin, adiantamos o Ribamar para brigar ali, para lutar, uma vez que toda vez que estava chegando dentro da área a gente estava ganhando. Teve conflito no primeiro tempo de trombar o próprio Ítalo com o Jaderson, então estava amadurecendo muito o nosso gol, né? E quando eu percebi que o São Bernardo abriu mão do jogo, né, de fazer o segundo, foi quando a gente tentou colocar os 2 volantes lá atrás com a linha de 4, deixamos o Pedro, que tem força pelo lado, abrimos o Ronald para tentar ser agudo, para tentar colocar a bola dentro da área, coloquei o Anjos para construir ali por trás também, no momento que eu baixei os dois volantes como zagueiro, de uma forma equilibrada, tanto é que a gente não ficou exposto, a gente não sofreu depois disso, e mesmo com um gramado ruim a gente conseguiu ainda ter um pouco mais de posse e tentar construir, mas foi como você falou, dificulta demais quando o gramado está nessas condições, choveu demais e com um jogador a menos contra um time que vem trabalhando muito tempo junto, então isso dificultou pra gente. Capricho, o último minuto ali foi o Curuá que entrou embaixo da bola, né? E uma pena a gente não sair daqui com o mínimo no empate. Eu acho que foi muito injusto o resultado, pelo que a gente entregou, a gente merecia sair com a vitória. Eu acredito que se nós saíssemos na frente no primeiro tempo, dificilmente o São Bernardo conseguiria empatar o jogo, porque a gente estava muito bem na partida, ganhando primeira bola, ganhando segunda bola, invertendo o jogo, né? Criando inúmeras situações de gol, mas infelizmente não era uma noite, né? Não foi a noite para a gente sair com a vitória. Vamos trabalhar muito essa semana aí, que próxima semana não pode deixar passar não. Certo. E como é que está essa questão aí de possíveis chegadas ainda? Está sendo trabalhado? Isso já está sendo verificado? Quais são os principais pontos que tu analisa que precisa de 1 ou 2 jogadores ainda chegarem para poder completar esse elenco para ti? Olha, hoje, mês 6 praticamente, o mercado sempre fica muito fechado, né? Vai abrir aí na próxima janela, quando a gente tem mais opções. Chegar, como aquele clichê que todos falam, né? Trocar o pneu aí com o carro andando.
E a gente foca no quê? Nos detalhes, nos problemas que a gente tem, nos problemas que nós precisamos solucionar dentro do sistema tático, do elenco, identificando quais são as carências, né? Principalmente as peças de reposição, porque um ou outro sente, parece que o Bispo sentiu um pouquinho agora posterior, a gente perdeu o Liger, né? Hoje teve o retorno do Sheldon, mas a gente procurou manter a mesma escalação do Sampaio para dar sequência para esses jogadores, para dar confiança, para tentar manter uma coerência e eles observarem na nova comissão que a gente está procurando ser coerente, passando confiança para vocês, né? Dando entrosamento. O Remo é muito grande, a gente tem que estar aberto o que tiver de craque a gente tem que trazer, não é verdade? Só que o mercado às vezes não oferece. A diretoria vem trabalhando, vem conversando comigo, eu também estou expondo para eles, e até agora a gente não tem uma peça definida para chegar, mas a gente tem alguns nomes analisados, que a gente acredita que na janela vai ser aberta essa janela, e muito jogador vem de fora também, ou alguns que já estão no país, só que não adianta, que não tem como escrever. E a gente sabe que os principais jogadores mais decisivos, além de muito caro, eles já estão com contrato e muito bem amarrados, né, com multa rescisórias e tudo mais. E o Remo precisa de jogador que chegue aqui para resolver, que tenha uma chance, meia chance para resolver um jogo, ele define, né? Porque a gente sabe que tem jogo que a grande maioria, depois de um jogo desse, muitos clubes vão ver o Remo e vão vir aqui jogar por uma bolinha. Vai jogar fechadinho e a gente vai ter que ter muita paciência, muito equilíbrio para saber o momento certo ali de concluir com calma, que às vezes a gente tem o jogador, e temos bons jogadores aqui, mas essa ânsia de fazer gol, de querer terminar, às vezes acaba tomando uma decisão um pouco mais precipitada. Vamos trabalhar bastante o equilíbrio, o momento certo vai sair o gol, ter um pouquinho mais de tranquilidade nessas conclusões, né, para a gente não passar por essas situações, errar e deixar com que o adversário vai ganhando confiança e se fechando mais lá atrás. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima.